A aviação e o agronegócio, o que isso está relacionado? O que estão relacionados essas duas áreas? Uai, tudo, né, meu filho? O que mais tem aí é fazendeiro que tem avião, ainda mais o uso agora da aviação agrícola também, né, que está muito mais difundido. Agora a gente já está em outra fase, né, que já está tendo até os drones agrícolas que estão sendo utilizados aí também. E eu acho que é um universo que está só começando e tem muita coisa. E esse é um assunto que eu tenho bastante curiosidade, que eu queria falar bastante, para entender mais sobre esse universo, né, de quais são as aeronaves que os produtores gostam mais de utilizar, quais são as estruturas mínimas, quais são os custos envolvidos para ter um avião, né? Qual que é o tamanho de fazenda que justifica ter um avião? Enfim, a aviação acelera os negócios, né? É o que a gente estava falando aqui nos bastidores antes do nosso episódio começar. E olha só, o nosso convidado de hoje ele é piloto executivo com base em Goiânia e atualmente ele comanda um Phenom 100, é um jato, ele vai explicar mais pra gente. Ele é formado aí em Ciências Aeronáuticas pela PUC Goiás desde 2007, com formação prática pelo Aeroclube de Goiás. Ele acumula cerca de 9.000 horas de voo, com experiência em aeronaves de instrução, jato e helicóptero. Desde 2012, ele atua como instrutor e examinador nas habilitações MLTE, MNTE e IFRA, que ele também vai explicar pra gente o que é isso. E ele também é vice-presidente do Aeroclube de Goiás desde 2022, contribuindo aí ativamente para a formação de novos profissionais da aviação. E além da aviação executiva, ele trabalha também como piloto de traslados, realizando voos nacionais e internacionais para a entrega de diversas aeronaves desde janeiro de 2024 e exerce a função de examinador credenciado e autônomo da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. Nós estamos falando aqui do Raoni Monteiro Jacobson. Seja muito bem-vindo, Raoni. Bem, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom demais. Agora eu ouvi falar uma história que é o seguinte, Raoni. Piloto de helicóptero. Tem dois, né? O que caiu, que vai cair ainda? Eu sou também. Sou PCH também de helicóptero. No comercial, na verdade, não. Acho que o helicóptero, o pessoal extrapola muito o limite dele, porque o helicóptero não tem limite. É, né? Qualquer buraco ele vai. É igual moto, né? Você pega confiança. É igual moto. Eu brinco com o pessoal que o helicóptero perigoso é o de pobre. Aí o cara, porque não tem dinheiro, não, é o de espírito. Se o cara não respeitar, o limite dele é muito maior. É, né? Muito maior. O avião acaba aceitando menos do que um helicóptero aceita. Porque o helicóptero tem mais flexibilidade ali, né? Então, na verdade, ele alcança. O helicóptero alcança alguns pontos. Por exemplo, você vai para um lago. Lago das Bichas acaba tendo uma pista, né? Que não está homologada, mas tem para avião. Mas aí o cara quer ir do outro lado, não tem uma pista. O helicóptero vai. Só que chega lá, não tem lugar para pousar. O cara vai pousar onde? Aonde der lá, né? Na piscina. Do lado da piscina da casa. É um lugar que vai ter plano, a piscina não é plano. Mas vai ter certeza. Um gramado lá da piscina e tudo mais. É onde dá merda. Aí, por exemplo, o helicóptero também precisa de pista ou de espaço disponível para conseguir, às vezes, decolar com o peso que está. Por causa de temperatura, densidade, as coisas que é envolvido na aerodinâmica do helicóptero. E muitas vezes o pessoal quer fazer, por exemplo, vai decolar de Santa Genoveva pesado, aí você consegue em cima da pista correr, o helicóptero consegue alçar. Aí ele quer decolar do lugar restrito com o helicóptero pesado, não faz. Não vai, né? Então é aí onde começam os problemas. Ô, Rony, eu ouvi falar uma história, não sei se é verdade, é bom, você pode falar pra gente. Por exemplo, a gente tem a temporada de Araguaia aqui, que a gente vê lá, trocentos helicópteros lá, né? A turma desce lá. No mínimo 10. Eu já ouvi falar que a areia pode danificar o motor do helicóptero também, aquela areia que sobe ali das praias ou não? Não, ela pode danificar. Porém, o helicóptero, a maioria deles tem um inercial, ele consegue limpar essa areia. Né? Tipo um filtro ali. Só que toda areia tem salto em sódio. Então, isso aí depois que acaba a temporada, o cara vai lá, limpa aquilo ali, fica zero. Não é nem zero problemas. Não chega a atrapalhar, não. Não chega a atrapalhar, não. Então você é PCH, que é piloto comercial de helicóptero. E PLA é a maior de avião. Que né? é o piloto de linhas aéreas. Piloto de linha aérea. Então você pilota os Boeing lá, os 737. Na verdade, não vamos falar que eu piloto um Boeing. Mas, por exemplo, um piloto de jato de um Boeing não voa o jato que eu voo e eu não voo o jato que ele voa. Entendi. Como que isso pode acontecer? Na linha aérea, normalmente você entra como copiloto. Você faz sua carreira lá dentro, vira um comandante lá dentro. Vai subindo. Na executiva, você pode ter por mérito, por amizade, por network, tudo também conseguir virar um piloto de jato.
Então, ali, se alguém te der a oportunidade, você vai entrar e vai poder voar. Só que o que acontece? Depois que você recebe as suas licenças, aviões tipo jato, eles são, quando fala tipo, eles são uma categoria específica. Então, você tem que ter aquela carteira para ele. Que é a mesma coisa dos aviões agrícolas. Vou colocar um pouco aqui para você. O cara voa um Ipanema, um Embraer Ipanema, ele não precisa de nada, praticamente, de um curso de nada. Quando ele vai voar um Air Tractor, ele tem que fazer um cursinho específico do modelo, para poder voar aquele modelo específico da aeronave, senão ele não pode voar. O helicóptero também. E o helicóptero é mais restrito ainda. Ele tem 2 categorias, que é pistão e avião turbina, monomotor. Depois ele passa para multiturbinas, que pode ser mais de uma, e multiturbinas e FR. Praticamente isso. E aí depois você começa a ter alguns helicópteros, igual em Goiânia tem o pessoal do Flamboyant, tem o helicóptero do Flamboyant, tem o... os bombeiros. Não, o do bombeiro... o do bombeiro... Não, do bombeiro não é tipo. Não, o do Flamboyant você não tem que ter o curso específico do helicóptero, não. Você pode... Ele é só multimotor, multiturbina. Ele não tem... Multimotor, né, helicóptero, né? Não é multiturbina, multimotor. Ele não tem. O pessoal da Neoquímica também tem um helicóptero semelhante, que é só multimotor, você não precisa ter um curso específico. Entendi. O jato que eu vou hoje, eu tenho que, por exemplo, eu faço o curso inicial, são 17 dias. Para voar o jato inicial igual do Gustavo Lima, são 35 dias lá. Qual que é o do Gustavo Lima mesmo? Sabe, um Gulfstream. Gulfstream. Que é o maior. Para você voar um Legacy, que é outro avião grande que você tem em Goiânia, que é o pessoal da Neoquímica, por exemplo, você tem, são acho que 27 dias de curso. Caramba, hein? Então, assim, o meu já tem menos específico, então você tem menos coisa para estudar, você tem menos, são menos dias de curso. E aí todo mundo, o prazo é o mesmo, você faz, você tem o direito de voar ele 1 ano, você tem uns pré-requisitos ali, a cada 6 meses ter 6 procedimentos de instrumentos, mas para manter em dia. Não é só tirar... você tem que ficar reciclando ainda. Você tem que ter 3 pousos, 3 decolagens de urna, tem todo Caramba. Não é só, vou comprar, eu vou uma vez por ano. Não, o piloto tem que voar sempre. Tem que estar voando. Tem que estar voando, inclusive o avião. Porque também tem que pegar a hora de voo, né, Raoni? Tem que pegar a experiência, né? Você já tem com 9 mil horas. Normalmente, quando você já está contratado em algum desses lugares, você já tem essa experiência. Porém, é a regulamentação que exige. Não é uma coisa que... Às vezes o pessoal fala, o piloto está inventando para querer voar. Não. O avião tem que voar. O piloto passou 90 dias sem voar a aeronave, ele tem que ir lá e tomar a instrução de novo do avião. Olha aí. Mesmo tendo. A aviação é segura. É segura, né? É segura, muita redundância, né? Que legal, hein? E você estava falando também que uma realidade que existe muito é a questão da aeronave compartilhada. Compartilhado. Então, porque, por exemplo, às vezes o produtor, ele... Às vezes não justifica ele ter um jato lá que vai ficar parado. Não. Ele vai usar uma vez ou 2 vezes. Ele também pode comprar um avião menor, ter um piloto só para ele alguma coisa, e ter um jato compartilhado para ir passear com a família. Pois é, né? Uma vez no mês. Agora, né? Dependendo de onde for a fazenda, um jato já compensa. Né? Porque, por exemplo, o que você gasta, por exemplo, eu fiz um cálculo, um levantamento, um Cirrus 22 é um monomotor pistão. Com o preço da gasolina hoje, se você voar 20 horas, 25 horas no Cirrus, e tiver um jato, fazer, por exemplo, eu fiz essa conta, acho que não me lembro se foi de Juazeiro do Norte para Brasília, ou Teresina para Brasília. E um jato fazendo o mesmo voo, no final fica R$1.000 mais caro o jato, por R$1.000. Um jato. Num montante que é uma aviação, que é uma empresa, é dona de alguma coisa, não muda nada. E como é que é esse mercado, assim, Rony, em termos do profissional mesmo? Então, vamos supor, o primeiro profissional tem que fazer o curso de Ciências Aeronáuticas. Ele é obrigatório a fazer? Não. O curso de Ciências Aeronáuticas hoje não é mandatório. Só que o que eu falo? Muita gente fala assim, então, já que não é mandatório, eu vou fazer curso de Direito. Eu acho que você faça a Ciência Aeronáutica e depois faz o curso de Direito. Por quê? Você estuda algumas coisas e você aprofunda mais na aviação. Quando eu fiz Católica, ainda não era PUC, né? Não, era Católica mesmo. Era só Católica. UCG. Era UCG. Aí de UCG, quando eu estava formando, passou para PUC. Ou um ano antes de formar, alguma coisa assim. É a mesma coisa. Né? Então, eu tô falando assim, que eu lembro disso aí, mas assim, para mim foi muito prazeroso. Na época, eu vi, por exemplo, vários colegas de turma estudarem inglês dentro da própria PUC e passar na prova de inglês que a gente tem que ter. Entendeu?
Porque para piloto é praticamente obrigatório, né? Mas, por exemplo, para aviação agrícola, praticamente você não precisa. Aonde você vai precisar? Eu ainda não fui chamado, não tive oportunidade. Também não tenho o curso do Air Tractor, que é uma coisa que atrapalha esse papel. Mas pensa um emprego bacana o pessoal buscar. O pessoal tem gente aí com a agenda agendada de hoje a 3 anos para frente. Caramba. Para buscar de 2 a 3 Air Tractors por mês. Busca nos Estados Unidos? Busca nos Estados Unidos. E vem voando pra cá? Vem voando direto pra cá. Caramba, mas quanto tempo que leva? O hopper, onde você coloca o veneno, ele vira um tanque de combustível. Entendi, pra aumentar a autonomia dele. Aumentar a autonomia dele. Mas mesmo assim ele tem que pousar no caminho. Não, pousa várias vezes. Várias vezes. Tem piloto que voa 7, 8 horas, 9 horas ali, ele não anda muito rápido, e pula uns 3, 4 paradas e vem embora pra trabalhar, pra ter mais tempo em casa, né? E o piloto ganha quanto numa jornada dessa aí? Pra buscar um avião lá e voltar? Olha, hoje ele vai ganhar de $5.000 a $12.000 por jornada. Por jornada. E ele gasta o quê? Uns 5 dias? Sim. Um dia pra subir, 4 pra descer, ele faz tranquilo. Que legal, hein? E aí tem que rasgar o inglês, né? Porque tem que rasgar o inglês. Tem que chegar lá, tem que pegar o avião, tem que comunicar com a torre, né? Pessoal, eu acabei de fazer um voo, os me perguntou, pai, mas seu inglês é bom? Rapaz, melhor que o meu inglês é a mímica. Como é que faz a mímica no rádio? Como é que você pede alguma coisa? Me dá. É facinho. Que legal, hein, Rony? Então, assim, por exemplo, o cara vai... Por exemplo, uma falha do piloto agrícola. Eu vejo muito isso na formação. Vira e mexe, aparece aqui. Cara, meu patrão tá me dando a oportunidade, vai comprar um King Air. Que a família do cara... Normalmente o fazendeiro começa a ficar mais velho, é a hora que ele compra um King Air. Ele começa a ficar pesado. Mas, cara, você não... Eu fico vendo o pessoal, por exemplo, vai de... eu tenho algumas famílias que eu acompanho mais e eu fico vendo, eles vão muito de Querência para Vila Rica. Quem é do agro e passa de caminhonete ali sabe que aquilo ali, cara, às vezes é 100 quilômetros, você gasta 4, 5 horas, 6 horas. Um avião 20, você vai fazer em 20 minutos, 30 minutos. Entendeu? Então, assim, eles acabam fazendo porque, assim, eu acredito que ainda o que engorda o boi é o olho do dono. Sempre. Eu ainda acredito nisso. Que as fazendas mais bem cuidadas tem coisa. Eu me lembro que quando eu trabalhava numa empresa de venda de tratores e pivô é pivô, né? Uhum. Não precisa emitir o nome, né? Eu trabalhava para pivô, voava para eles. Uma vez eu tive a oportunidade de visitar o pessoal da Bom Futuro. E aí naquela época, eles tinham 3 minuanos ou 4. E aí eu perguntei, cara, com esses aviões grandes que vocês têm para levar famílias, para que usa minuano? Aí não, por exemplo, esse minuano aqui fica só pro veterinário. Ah, é? É. E aí? Não, ele sai, por exemplo, a gente sai daqui agora, ele quer ir lá em José Eduardo de Magalhães para ver qual que é a praga de lá, já para prever a praga que pode vir para cá. Porque as leis sanitárias não ir para barrar esse tipo de coisa. Uhum. Mas não é impossível chegar. E uma praga pegar na lavoura inteira da empresa dessa, acho que o tombo é muito maior do que uma pequena, né? Nossa senhora. Bom então os caras trabalham na frente, assim. Na hora que eu vi isso lá, eu fui entender. Né? Não é só o que o avião vai. Agora você imagina o veterinário. O agrônomo, né? Perdão, cara. Você falou veterinário. Você que é piloto. Tô brincando, desculpa. Você pega um agrônomo, o cara tem que acompanhar o tanto de lavoura que tem numa fazenda. Nossa, ainda mais Bom Futuro, milhares de hectares. 400 mil hectares que deve plantar, não sei, tô chutando. Mas aí você pega, o cara tem que sair, se largar 1 semana, 10 dias. Não, ele vai lá, e ele vai de manhã e volta de tarde. Pois é. Entendeu? Vai e volta no outro dia, num avião. E o avião gasta pouco. Carrega muita gente, entendeu? Rende, né? Rende. Faz render a viagem. Então, a aviação tá aí pra isso, né? Você falou do drone. Tem uma família que eu acompanho de perto, que eu tô sempre, que não vou falar que é um cliente meu, mas é um amigo, né? O pessoal que é de Água Boa. Nós acabamos virando um amigo. Ele me apoiou no projeto Euroclube quando eu precisei. Me apoia até hoje. E aí eu falei, cara, tudo que você precisar do seu avião, eu vou cuidar pra você. Pode falar. Então eu acabo ficando muito perto deles. E um dos filhos dele também tá aprendendo a voar comigo. Por causa de tempo. E os meninos dele, cara, menino criado na planta, né? Eles estão lá, vão pra planta, ajudam, fazem tudo.
E aí um deles foi e comprou o drone. Aí eu perguntei pro cara, agora vocês não aplicam mais não. Ele falou, não. O que a gente não entende é o que o avião dá conta de fazer e o que um drone vai dar conta de fazer. Se você conseguir pegar um drone não tripulado, do tamanho do air tractor e botar ele para pulverizar, por quê? Você vê quantas vezes que gente não conseguiu dessecar uma soja e perdeu porque não deu conta de colher. Verdade. Começa a chover, dá umidade, sabe que se perde ela. Sim. Quantas vezes? Então tá lá. Então vem o avião e o drone faz aquelas pontinhas que o avião não dá conta de fazer. Porque o avião acaba dando conta de fazer coisa meio quadrada ou tiro curvo, né? Mas não dá conta de fazer algumas pontinhas. Os remanguinhos ali, os E rebarbos. a pontinha é onde dá problema. Que aí eles tentam bater na pontinha, pulveriza a colheita do vizinho, Aí dá desseca o que não devia dessecar, onde dá problema. E com o drone não acontece isso. Verdade. Sabe a vantagem do drone? Aquele ponto onde não pode jogar vento em muito lugar, os pintos estão aplicando à noite. Não tem vento, tá na densidade boa para jogar. Então você tem todo o negócio. Então hoje tá tudo muito linkado. O pessoal tá preocupado. Não, vai acabar o emprego de piloto agrícola. Rapaz, com o tamanho do Brasil desse, pra você ter noção, eu chego em Boa Vista trazendo avião dos Estados Unidos, na hora que eu faço a conta, eu tô na metade do caminho. Na hora que você chega no Brasil, você tá na metade do caminho para ir para Vitória, para ir para Cuiabá, para ir para Goiânia. Você tá praticamente na metade do caminho dos Estados Unidos para cá. Para ver tanto que o nosso território é grande. É grande demais, né? É grande demais. Gigantesco. Cara, uma vez eu fui numa cidade, chama Boca do Acre, na divisa do Acre com o Amazonas. E lá de Boca do Acre até Manaus... Onde é perto de Envira. Ah, esse me apertou. Cara, se você quer bem ali. E eu sei que de Boca do Acre até Manaus, cara, era mais de 1.500 quilômetros. Cara, você pensa, 1.500 quilômetros é trem demais. Daqui tá em São Paulo, não? É muito serviço. É muito serviço, é muita coisa. Ô, Raoni, e hoje um cara que, vamos supor, que tá assistindo o podcast aqui, gosta demais de aviação e quer começar a carreira na aviação hoje. Ele começa por qual curso? Não, sempre o piloto privado, né? Não tem como pular. Que é o piloto privado, é o PP. Esse a CNH básica, digamos. Porque você tem que entender o seguinte. A não ser que você faça alguma coisa, você vira piloto a hora que você tira a licença de piloto privado. Porque na aviação existem licenças e habilitações. Perfeito. O que é habilitação? Vamos comparar com o carro. A licença é aquele título que você tem. Só que no carro você só tem uma. Quando você vira profissional, só vem escrito lá. Exame antidoping e não sei o que, aquilo ali para você já é profissional. Na aviação não, você tem o grau. Então você tem licença piloto privado, piloto comercial e piloto de linha aérea. Perfeito. Praticamente, você para se formar, você vai fazer o quê? Até o teórico do piloto de linha aérea. É o que as escolas vão te proporcionar. Que a linha aérea, vamos supor que é Gol, Azul, TAM, essas Por exemplo, coisas. mas para mim voar um jato hoje, igual o jato que eu vou, eu tenho necessidade de ter o PLA checado. Por funções, assim. Porque, por exemplo, o curso do jato que eu faço, ele exige que eu tenha pelo menos o curso teórico, que é a única forma de saber que eu estudei peso e balanceamento e performance. Entendi. Porque o que muda de um avião pequeno para um avião grande é performance. E o pessoal fica assim, mais fácil é voar o maior. Aí depois fica difícil voar o mais pesado. Não é o maior, é o mais pesado. É física pura, né? Totalmente, entendeu? O rio não acelera no... Na onde que o rio acelera a água? Na hora que... Estreita. Na hora que você estreita, você pode ver, você vê o perfil de asa do Ipanema, é um trem louco desse tamanho, um arco do tamanho do mundo. Você pega um perfil, um jato, é estreito. Então é onde que tem velocidade, tem aerodinâmica. Ao mesmo tempo, na hora que você vem para baixa velocidade, vem voo subsônico, ali, né, porque na asa já tá sônica, né, quando ela já tá acima da velocidade de som muitas vezes. O vento ali, né? Isso, mas na hora que você diminui a velocidade, ela vem para baixo dessa velocidade. Então, você trabalhar com muita velocidade, com pouca, entendeu? Então, você tem que ter uma experiência. Eu acho que com o tempo muda mais as nossas atitudes, sabe? Muita coisa que eu fazia quando era mais... vamos na pista curta, alguma coisa. Não, hoje tem risco? Não. Com essa família dentro desse avião que eu trabalho, é zero risco. Não vamos lá, não. Pronto. Se eu tiver certeza do que eu faço, eu vou. Se eu não tiver, eu não vou. Nem arrisca. Mas antigamente eu arriscava. E também o piloto às vezes vai muito na cabeça do passageiro, né? Vai. Que às vezes é o executivo e tá lá, não, moço, preciso ir embora, vamos dar um bora de qualquer jeito. E aí é onde acontece os problemas. Você tem que indicar. Essa é a máxima.
Vai de carro que não tem erro. Você vai chegar no tempo que você precisa. E nesses 9... Deixa eu só te explicar da licença, Boa. só pra gente não perder, que a gente tava nela lá. Isso. Então são licenças. A não ser que você faça alguma coisa errada, que sua licença seja cassada, você nunca vai perder esse título. Você vai constando piloto privado, comercial. Tanto é, PLA é para avião, PLH é para helicóptero. Então as mesmas coisas para avião você tem que tirar para helicóptero. Você começa do zero. Porém, você tem uma prerrogativa de voar, de fazer menos provas, porque igual, meteorologia é igual para os dois. Perfeito. Então você faz para um, tá valendo para o outro. Navegação é igual para um, é igual para o outro, então você não tem que fazer. Mas teoria do avião, teoria do helicóptero, você vai mudar, você vai ter que fazer essas licenças para mudar essas categorias, entendeu? Só que aí quando você chega lá, para a gente explicar, no caso você tem a categoria A, B, C, D, E, F, G, são esse MLT que você falou que eu tenho nas carteiras, que é MLT multimotor, NNT monomotor, H... Acho que tinha mais um aqui. IFRA, voo por instrumentos. É. Entendeu? Então, cada um são habilitações. E essas habilitações é muito bonito você ter. Passou 1 ano ou 2, não usou, você tem que ir lá e revalidar elas. E revalidar tudo. Você tem que ir lá e provar que você dá conta lá. Não é caro. Em relativo ao que você ganha, porque o salário da aviação, a maior vantagem da aviação hoje, que por mais que você faça alguma coisa, você sai do salário mínimo muito rápido. Então não é caro, mas o cara também não adianta você pegar seu salário inteiro, às vezes você está começando, começar a gastar, e a primeira coisa que o cara compra um carro, compra uma casa, cara, investe em você, guarda um dinheirinho para você poder fazer habilitação quando precisar. E graduando, né? Ou esteja ganhando um salário melhor, continua mantendo todas as carteiras em dia. Que aí o cara perde emprego porque está usando uma carteira mais específica, aí não tem as outras para poder estar inserido no mercado. Perfeito, né? Entendeu? Quando eu fiz a parte do helicóptero, eu falei assim, cara, a gente precisava ser um piloto chave. Aí outro dia eu fiz uma entrevista de emprego para mudar para São Paulo. Me fizeram o convite. Eu falei, eu posso ir só para conhecer vocês e a gente conversar? Falou, não, deve. Não, eu fui fazer. Primeiro que assim, em Goiás, você tem muito mania de conversar com o dono. Fui fazer entrevista lá, marcou uma manhã. Primeiro falei com fulano, depois falei com um psicólogo, depois falei com não sei quem, aí sei nem quem é o dono. Aí vem o chefe da aviação por último para falar contigo. Que ele sentou e falou de que eu falei já passou pelo aí filtro, né? Aí ele pegou e falou para mim, olha, eu precisava de um cara que tivesse condição de assumir um Gulfstream de comandante ou de copiloto. Logicamente lá ele falou que você vai entrar de copiloto, que foi a proposta que ele fez para mim. Só que eu precisava de um cara que quando a gente vai para a fazenda do dono, ele tem um 206 e outra fazenda ele tem um 182. Que é Cessna? Que é Cessna, que é monomotor menor, né? Então, você tinha que pegar o avião e rodar as fazendas, porque o cara vai na fazenda maior com o Gulfstream para fazer a viagem longa, o trecho longo. E fazer as outras pernas no negócio. E uma das fazendas era no Paraguai também, porque hoje a fronteira no Paraguai, eu tive a oportunidade de visitar no passado. Igual o pessoal que eu trabalho aqui mexe com gado hoje. No Chaco. Nós vamos em leilão sempre. Na Bolívia. Na Bolívia. Em Santa Cruz de la Sierra. Então... Corumbá ali também. Então, essa semana a gente foi na Expo Zebu e eles estavam... E aí que o pessoal veio aqui visitar para ver como é que tá a fazenda, né? Não vem ver como é que tá a estrutura, como é que é o que porque são sócios nessas vacaiadas aí que é genética. Sim, gado elite, né? Essas vacas de milhão aí. Tem gente da Austrália, tem gente de qualquer lugar, né, que é sócio dessas vacas. Então é muito grande o que os caras têm, né? Então perdi um pouco o fio da meada. Ele tá falando das formações aí que tira o PP e aí vai tirando as graduações. Então chegou nessas graduações. Chegou nas graduações, então nós vamos ter essas carteiras específicas. Aí o cara, tá te falando do emprego. Aí o cara pediu pra mim e perguntou, não, dou conta de voar. Aí ele falou assim, tá bom, mas se eu precisar que você tire a folga do piloto do helicóptero, dá conta de voar também, dou conta. Olha aí. Tá, então assim, ó, você foi checando. Aí ele falou assim, ó, eu consigo chegar nesse salário e você pediu esse. Nós também perto. Só que esse salário que você pediu tem esse porém e o meu tem esse porém. Mas o valor é o mesmo. Você tem interesse de vir pra gente? Tem. Ele falou, então se a gente tiver interesse, nós vamos te ligar. Passou um mês, não ligou, né? Passou um mês e meio, falou, cara, nós não achamos outro com seu currículo.
Aí por quê? Não, só porque você tá quase... Eu tô quase pronto para checar o multi-helicóptero. E ele precisava de um cara nessa situação. Aí eu falei, não, acho que se vocês tivessem interesse em mim, vocês tinham me ligado antes. Eu não quero... Agora eu também quero, não. Quero também, não. Agora ficou mais caro. Perde a coragem, lógico, né? Que aí depois que o cara liga, eu falei, não, você vai fazer leilão mesmo? Eu falei, cara, não vou não. Eu acho que se vocês quisessem, você tinha que ter ligado no outro dia. Vocês foram tentar olhar todo mundo pra depois me colocar no meio do negócio. Rapaz, dá uma E eu saí assim, daqui falando que eu ia ir pra conhecer. Eu paguei a passagem pra ir. Você Na foi verdade, eu já tava até com os patrão lá em São Paulo, né? Aproveitou a pernada. Vou ir, eu falei que eu paguei passagem, lógico. Eu valorizei o passe. Mas assim, aí eu não tive coragem, assim, por causa disso, né? Porque eu falei, não. Mas assim, o helicóptero, né? Assim, foi uma coisa... Foi a primeira vez, assim, que eu vi, pô, foi legal na minha formação, porque você entra num lugar aí, você pode ser o coringa da coisa, né? Sim. E o salário era mais bacana do que o pessoal que tava lá, porque aí eu fui descobrir quem que era que voava, perguntei pros meninos quanto tu ganha. Aí eles me contaram, uai, ficou legal pra mim de jeito. Só que é ruim. Porque você desce numa máquina, você tem outra. E não acaba o serviço, né? Sair de Goiânia também não presta não, né? Aqui é bom demais. Não, eu acho assim... A esposa que diga ali, né? Um polo de aviação igual Goiânia tá pra nascer no Brasil melhor. É mesmo? Fala mais, não, assim, porque o pessoal tem referência a São Paulo, não, mas é melhor que São Paulo? A referência é São Paulo é porque São Paulo, na verdade, São Paulo é um grande centro. Não é que... Aí coloca que São Paulo agora. Não tem como. São Paulo todo dia tá brigando com Nova York. Para ser o maior polo de helicóptero. De helicóptero, né? Os pilotos de helicóptero, eu participo no grupo dos helicópteros, os caras estão preocupados para saber como que aqueles vetóis os drones que vão voar com gente lá, vão fazer esse Uber que eles estão prometendo lá. Como é que vai trabalhar eles junto com o pessoal do helicóptero? Vai ter que dar uma confusão isso aí. Vão ter que conversar as máquinas tudo uma com a outra para não... Né, eu vou muito, eu tive a oportunidade igual esse ano, eu já fui em vários países voando. Eu acabei de trazer um avião da Europa para cá. E assim, por exemplo, o Brasil, você tem uma coisa, por exemplo, aí eu fui em Uberaba agora. Vou te dar um exemplo, no Expo Zebu. Aí, no dia que eu fui sair, tô te contando assim um negócio, eu fui sair, meu avião deu um probleminha. Aí eu fui no do vizinho, eu o avião, e os passageiros estão chegando aqui 1 hora, pode pegar lá. Peguei o avião e vim. Fui pro Uberaba, aí voltei, saí de lá, depois tive que voltar para pegar o pessoal, depois voltar de novo, beleza. Deu tudo certo. Foi bom demais, né? Só que tem, por exemplo, um dispositivo que chama ADS Bravo. Cara, no Brasil devia ser obrigatório e não é caro. Só que pro Brasil é caro, por quê? Você vai comprar alguma coisa... Não é porque é dólar. Você vai nos Estados Unidos, tem 1 bilhão de produto que oferece esse ADS Bravo. O que é o ADS Bravo? É um sistema via satélite que informa a posição do piloto o tempo inteiro. Igual eu vim agora da Europa, o pessoal ia lá com o prefixo, chama Flight Radar. Sim. O pessoal coloca no Flight Radar e vinha me olhando o tempo inteiro onde eu tava. Entendeu? E lá tem que funcionar certinho, bonitinho. Se você não tiver, tem área que você não pode entrar. E não dá um cagaço não, cara, você atravessar esse oceano aí sozinho, trazendo um avião desse aí? O avião não sabe se você tá em cima da terra, em cima da água, não. Não, sim, lógico. Mas eu digo, cara, você olha, porque já fiz viagem internacional também, que você olha para um lado, pro outro, é água infinito, né, cara? Se a gente só faz aquilo ali. Não acostuma, né? Costuma, pra gente é normal, liga né? O Zezé de Camargo ali. E vem embora. Às vezes eu falo assim, você tem que ligar a música, que se o cara ficar falando demais inglês, você não fala inglês é ruim, você vai falar o quê com ele? Não fica falando no rádio o tempo inteiro, né? Fica não. No oceano, eles têm você tem o UHF, que é um VHF de alto alcance, e praticamente um avião que eu busquei lá fora tinha. Esse agora que é um Phenom 100 que é menor, por isso que eu vim por cima. O Phenom 300 eu atravessei o Corgo direto. Fiz praia, que é Cabo Verde, até Fortaleza. Tem o HF e tem CPDLC. Esse tinha o CPDLC. Eu pedi a senha pessoal da antiga empresa para mim vir usando, né? A gente não pode passar a senha. Aí você já não podia usar. Qual foi a maior distância sozinho que você percorreu? Sozinho, sim, voo solo. Sozinho? Ou você não voa sozinho, difícil voar sozinho? Vou, mas... eu peguei um Phenom 300 já, 1.700 milhas, acho que eu já voei. 1.700 milhas? 3 horinhas? 3 horinhas. Agora, assim, sozinho é até muito difícil. Sozinho, às vezes, eu tenho um Goiânia Maceió.
Mas assim, porque sempre tem passageiro, alguém, mas passou para trás, o boteco meu é só para frente, né? Eu não vou nem para trás, né? Dá privacidade pro pessoal, né? Sim. Mas sozinho, acho que umas 1.700 milhas sozinho, acho que não mais que isso, não vou sozinho. E aí, agora, pingando, parando, fazendo traslado assim, eu já vim dos Estados Unidos para cá sozinho, então... né? Assim já. E a pergunta que você já deve ter ouvido 1 milhão de vezes, né? Já passou o cagaço aí? Já? Cara, nada. Zero? Eu só tive problema em avião decolando para fazer voo de experiência. São 2 tipos. Experiência, para checar se um sistema ia funcionar, ele não funcionou, mas você já sabia. Então, ali você já... Eu tava ensaiando ali, né? Você já sabia que tinha um problema. E o outro... testando aeronave. O pessoal aqui em Goiânia começou a construir um avião aí. Você faz os primeiros voos pra mim? Fui lá e fiz o primeiro voo do cara, tudo mais. Meu Deus. Trem que nem foi voar, não foi nem nada, nem nada. Você tá doido. Aí você tem alguns probleminhas, alguns percalços. Aí você... E agora? Não tem manual? Agora, vai, não tem. Então, será que por que falhou aqui? Aí você tá estudado, você entende mais ou menos, aí você dá, pô, deve ser isso aqui, vou tentar de novo. Tentei que, o motor liga de novo, faz alguma coisa, entendeu? Entendi. Então, assim, tem vários. Não foi um avião só que eu já testei uns de avião aqui em Goiânia que nem construiu umas 5 vezes. É mesmo. E você vai de boa? Eu vou, coração aberto. Não dá um frio na barriga, não? Dá não. Você tá doido aí. Tem que ser animado, hein? Mas isso é dar uma estudada no projeto do cara, né? Muita coisa assim que tá... hoje, cara, não pode ter mais tanto erro. E as inteligências artificiais já chegaram na aviação também ou não? Não. Para falar que tem inteligência artificial, não. Ainda não tem, não. Pra gente lá na aviação civil. Na aviação né? civil, não. Na aviação, você tem aquele F-22 ou F-35, eu acho. No F-35, que ele decola até VTOL e tudo mais, ele tem a inteligência artificial. Entendeu? Ele tem as coisas. Hoje mesmo eu fiz um Reels no Instagram. Se você assistir, você tem que ver você joga todos os dados na tela e aí o avião vem falando. Você não está na pista, porque o procedimento chega torto no Bacaxeri, em Curitiba. Então, ele acha que você está vindo para o pouso ali, ele fala, você não está na pista. Isto não é um taxiway. Na hora que você vai alinhando, que ele entende que você está indo para aquela pista mesmo, que você está indo lá, ele fala, essa pista é muito curta para esse avião. Porque na hora que você vai fazer muito cálculo, se você não informar mais coisa para a tela, ela acha que a pista você não consegue pousar. Entendi. E aí na cabeceira que eu tava vindo, ela é downhill, tanto que eu demoro a tocar, aí o cara me perguntou, mas por que você demora a tocar? A pista descendo, rapaz. Você tem que achar a pista. Se ela é reta, é mais fácil. Agora descendo, você ainda tem que achar ela para tocar, né? Então, assim, tem todo o negócio. Avisa tudo. Vai chegando no final da pista, ele fala 200. Assim, ele vai te avisando que a pista vai acabando. Você vai descendo, ele fala 500 pés para a pista, 100 pés, 400, 300, 50 pés. No jato grande ele grita retard. Ele fala a hora que você passa 50 pés da cabeceira, ali você já capa o motor e põe no chão. Se você não fizer isso... E o que é o vento de través que a gente vê os aviões chegando de lado assim, né? O vento de través, cada avião vai ter um componente. Por exemplo, um vento hoje, se eu não me engano, é 17 graus. Nossa. Então, se você tiver um vento de través muito forte, 17 nós, você não, por manual, você não pode pousar. Você tem que arremeter. Por isso que você vê o cara da companhia, a gente arremeteu, pessoal, nós arremetemos aqui, estamos com a aproximação desestabilizada, porque eles têm o performance no painel. Se eles não cumprirem o beabá certinho, ele tem um negócio que chama foca. Eu não vou saber assim, não lembro de forma alguma. Foca mais ligado a um fofoqueiro. É o fofoqueiro. Então ele vai falar assim, padrão, e ele avisa a companhia, ó. O cara fez uma transgressão aqui. Cagou. Ele não é assim, ali vai aparecer um vermelho naquele voo. O cara pousa, já vai dar o mecânico chucho o pendrive lá, o pendrive do voo já vai para a companhia ali. Que aí se der uma merda no avião, já sabe. Por isso que a companhia a linha aérea, esses Boeing, Airbus, demais, né? Embraer, cara, é seguro pra caramba. Esse avião meu, qualquer coisinha que eu fico fazendo, o cara chucha o cartão lá, descobre tudo. Se no meio do voo eu cortei um motor fazendo graça, se eu fiz qualquer coisa, deta tudo. Inclusive tem 6 horas de gravação das últimas 6 horas de voo.
o meu. Grava até as conversas lá dentro? Tudo. Gravo lá Na caixa preta? Não. Na verdade, o meu não tem uma caixa preta. Ele tem voice recorder. Entendi. Mas o avião começa a ficar um pouco maior, todos eles têm uma caixa preta assim. Entendeu? Então, assim, em um jato desse, por exemplo, ó, você perde a pressão hidráulica. Você tem... De qual sistema que você perdeu? Começa a pergunta. Você tem o sistema 1, sistema 2, sistema 3. Ah, não. Aí você pode alternar para o sistema 4, que é de outra linha que atende, porque eles não colocam a linha igual. Você vai para a quarta. Perdeu ela, o Airbus, por exemplo. Ah, não. Aí perdeu foi a bomba. Aí tem uma bomba do APU, você tem a bomba do motor, tem a bomba do outro motor. Perdeu as 3 bombas. Ele desce um motorzinho eólico, tem uma hélice, vai girar por causa do impacto do vento a hélice e vai gerar pressão hidráulica e energia pro avião. Então, assim, cara, na hora que você fala assim, perdeu tudo, cara, põe dentro da boca, dentro do saco preto e morre logo. Porque era pra morrer, porque não tem base, não tem como você sair perdendo tanta muita redundância, né? Muita coisa, muita sobressalência, né? Falou isso, tem isso, falou isso, falou... Tanto é que um acidente aéreo nunca acontece por causa de um fator só, né? Isso eu falo em casa, ó, sempre tem um fator. A família, alguém pegou no pé do piloto, mas o cara vai voar estressado. Eu falo pro cara, vamos tentar coibir isso na vida, que nós diminui um. Subiu se no tiver avião, só fechou 4, a porta. eu vou passar em apuro ali com 70% de chance. Mas se eu coibir esses 30 aqui, ó, eu tenho a chance de ter uma calma, respirar e não conseguir deixar ter um acidente, entendeu? Outra profissão também que está totalmente ligada à segurança da aviação é a questão do mecânico também, né? Quando aconteceu aquele acidente lá da Passaredo, lá daquele avião lá do ATR, falando que eles olham até se o mecânico chegou estressado no dia para trabalhar, eles não deixam o cara trabalhar. Eles olharam tudo lá. Se tá certo ou errado ou não, que tem um problema tinha de mecânica, Sim, porque aquele avião também é seguro pra caramba, não, né? pra caramba. Alguma coisa aconteceu, ou alguma coisa não funcionava, nem tava, porque a ANAC foi e fechou a empresa. Então não precisa mentir e falar alguma coisa. Sim. Porque se tivesse tudo em ordem, não teria fechado a empresa. Tava funcionando. Tava funcionando normal. Opa, é um caso tanto que ela saiu, deu 3 dias, tava voando em outros lugares os aviões da empresa, tudo mais. Né? Então, assim, se tinha alguma coisa errada, deve ter alguma coisa a ver com a padronização da empresa também. Entendeu? Porque interna, né? É interna, porque veio fechar e tudo mais, né? Então, é chato a gente falar isso aí, porque assim, na aviação não adianta ficar estressado. Ficar inventando. Não, por que caiu? Achando, né? Por que fez? Cara, ninguém sabe. Ninguém sabe. Igual, não tem achismo. O dia que o colega faleceu, aí o repórter perguntou pra mim, eles cortaram na entrevista. Perguntou, o que você acha que aconteceu? Pai, eu nem tava lá, o que eu vou achar? O quê, aí ele, não, porque lá tava chovendo. Aonde você viu que tava chovendo? Não, porque tava ventando. Não, aí ele pegou um vento de caldo. Onde tava marcando que tinha vento de caldo? Não, porque ele arremeteu, eu vi um negocinho mexendo. Que negocinho que é que você viu mexendo? Entendeu? Então não dá, então não adianta, tem que estudar. Num acidente desse aí, realmente 400 especialistas. Ou mais, né? Sem falar, né? Ano passado, dos meninos da Católica, trouxeram, não lembro o nome do cara agora. Você tinha que ver o cara falando, explicando as coisas, né, e tudo mais, sabia? Falando. E ele xinga o tempo inteiro. Sei o quê. Aí os meninos perguntam, por quê? Porque você não aguenta ver os outros falar borracha. Gente, eu demoro 2 anos para investigar, para dar conta de falar uma palavra, o cara no avião mal caiu. Né? Já tá cheio de conclusão, já né? tá cheio de conclusão, então não adianta ficar com essa aviação que não funciona de jeito. E tinha mais de 20 anos que não tinha um acidente de linha aérea grande assim, né? Aviação menor, tudo bem, a gente sabe que acontece mais, né? Mas assim, de linha aérea mesmo, de comercial assim, acho que o último foi o lá de Congonhas, não foi? Aquele que o avião varou a pista. Você entende por que varou a pista lá? Cara, não entendo. Eu lembro, parece que teve uma falha no... Não, houve uma falha, mas só pra você ter noção, era para discutir um pouco disso, para desmistificar as coisas, na minha opinião, isso eu posso dar. No final das contas, a questão de treinamento e aviso, por exemplo, do Fokker 100, melhor colocar melhor, porque é mais antigo. Do Airbus é porque eu não lembro muito o que foi, assim, mais ou menos, eu ia falar um pouco de borracha, posso falar, mas do Fokker 100, eu já participei de 10 palestras explicando aquilo lá. A empresa tinha um padrão a Fokker tinha um padrão de não dar um alerta durante a fase da decolagem.
Por que isso? Vou te explicar. Por que não tem? Até hoje tem. Você já viu que dentro da companhia o comandante vem cá e fala, né? Tripulação, 10 mil pés. Já viu o cara falando? Já vi. Sabe por quê? A partir daquele momento, a cabine é estéreo. O pessoal da cabine, quem é cabine? Cabine é nós, passageiros. Uhum. Não conversa com o pessoal do flight deck, que agora não pode falar mais cockpit na Europa. É flight deck. Você sabe o que é cockpit, né? Sim, pô. Depois que ele teve aquele cara lá que tentou... Que não, foi... o cockpit é cox, né? Quinto. Era muito masculinizado. Não, isso aí eu não imaginava. Então era cockpit. Então agora virou flight deck. Entendi. Porque agora, meu amigo, as meninas estão lá, estão dando show. Filho. Entendi. É politicamente acabou esse trem, esse cara, porque eu é branco, preto, boiola, é isso, aquilo. É cockpit, que era só os homens, onde ficava só os homens. Fica esperto não, que tu perde emprego é pra qualquer um disso aí. Não tem, não, turma, é tudo fera. A turma do Todos, né? Tudo tá lá. E por isso que eu falo pra eles, para de reclamar que eles têm de todos pra lá, é tudo igual, filho. Na hora que entra lá pra disputar a vaga, tiver a melhor nota, isso, aquilo, vai entrar e não tem problema nenhum disso, não. Boa. Fala pros meninos, você fica preocupado com cor, com isso, com aquilo, não. A mulher pra estar em casa, vai lá, fica lá vendo essa vai estar em casa, dá uma rasteira, não sei se nem vê. Tem mais hora, tem mais experiência. Tem mais hora, tem mais experiência, tem certificação, acabou, meu amigo. Não tem esse tem aqui é homem ou mulher, mas não. Concordo. É raro aí. Outro dia eu entrei dentro do avião da Gol, tinha só tinha mulher. Só mulher. E aí os meninos falaram assim, por que você ficou assim? Porque era só mulher nova. Porque quando você via antigamente, você via mulher antiga, né? Pra não falar velha. Né? Você tinha as antigonas, você via mulher... Não, cara, era uma comandante novinha, uma copiloto novinha e 3 comissárias novas, que não é normal de você ver. Era muito no passado, essas começaram a entrar, mas pra cá, não, agora não, meu amigo. Agora tá é normal, não tem isso mais não. Não vou entrar porque a aviação é muito masculinizada, é isso, aquilo. Já foi, né? Já foi, acabou isso. Então, pegou o agro também, já foi também. Então eles mudaram. Então a cabine, voltando, a cabine é estéreo, né? Então você não conversa com eles, então lá vira um santuário. Fica isolado. Mas eles têm banheiro lá dentro pra eles? Não, se eles quiserem tem que sair pra vir usar o mesmo de passageiro. Entendi. Mas eu tô falando assim, é de 10 mil pés. Agora 10 mil pés também não pode sair pra ir no banheiro mais. Ah, é? Tá ligado? Sim, não tem... Ali esse dá uma dor de barriga braba ali no carro. Esse dá uma dor de barriga braba. Chama-se Pilot Incapacitation. O cara declara incapacitation, o cara vai se virar e resolver o problema e um piloto só vai tocar o avião. Ah, entendi. Mas aí ele tem que comunicar. Mas se isso acontecer, o cara para o voo, para a intenção de pouso, começa a órbita, deixa o cagão ir lá resolver o problema dele, o cara volta pro cockpit pra depois continuar o voo. Caramba, olha só. Não tem, entendeu? Dá pra você... É tudo gerenciado. Você, o piloto, não é um gerente. Você tem que saber gerenciar. E tem procedimento pra tudo. A mulher não foi lá e tentou entrar dentro da cabine do American Airlines esses dias? Não vi. Ela foi lá discutir com o piloto que o voo estava atrasado. E tentou entrar lá. E qual que é o procedimento do americano? Cadeia, né? Cara no chão da mulher, o marido dela fica quietinho aí. Praticamente foi assim, pelo que tá no vídeo. Pôs a cara de chão da mulher, foi lá e prendeu ela, acabou. Você não pode discutir com tripulação. Lógico. Lá é zero, isso aí não pode. Aqui no Brasil eu acho que ainda ia bater boca demais, ia dar tapa na cara do outro, uma coisa assim, eu acho que ainda o brasileiro ainda vai, não, o americano não. Ela ainda é capaz de pegar uma ameaça de terrorismo. Não, agora, tudo que você faz na aviação é federal. Federal, tudo, você vai ter uma sanção grande. Não tem problema pequeno na aviação. Pois, e aí, essa questão do flight deck, né? Que agora eu aprendi. Teve um problema lá na Alemanha, não foi? Que um passageiro foi lá, rendeu os pilotos do avião, trancou a porta por dentro, ficou lá. E aí agora parece que mudou essa regra que só abre de dentro pra fora agora a porta, né? Na verdade, você viu isso aí? Ela virou um cofre a porta de vez, né? Com o passar dos anos, todas elas viraram a cabine para entrar dentro dela é um cofre. Eu não sei falar certinho se é só por dentro, só por fora, como é que é, mas o que acontece? Quando o cockpit, quando você acessa o flight deck, por exemplo, é nítido você ver, o piloto não fica lá sozinho. Um comissário vem, entra dentro da cabine, e o primeiro oficial, o comandante pode sair, também não tem problema, sai e fica só os dois lá na frente, fica 2 lá na frente. Uhum. Ela nunca fica sem 2 pessoas lá atrás, lá na frente. Sempre então, há uma troca ali. Então, vai no banheiro, o comissário entra lá e fica lá com o piloto. Fica lá com o piloto lá, se precisar de ajuda ele pode ajudar.
E o piloto vai no banheiro, vai tudo mais. Antigamente o piloto ia lá, conversava com o negócio, depois de alguns acontecidos, parou com isso. Não tem mais, você não vê, não é comum. Você não vê, né? É muito raro. Você vê o comandante lá atrás conversar, Eu nunca vi. borracha, ficar. Ficar lá de Porque o resenha. que Né? aconteceu? O cara fica lá, fica em pé sem cinto, e muitas vezes o pessoal, tô no meio do voo, ficar sem cinto. Rapaz, passa a turbulência, você não vê? Joga todo mundo no teto. Outra coisa, você tem turbulência, você tem troca de vento, o vento tá vindo de cá. Ele começa a ir pra lá, na hora que você passa nessa região que faz isso aí, essa diferença de pressão, é turbulento. Dá uma pancada. Aí começa a sacudir, né? Aí na sacode o comandante bate a cabeça, Desmaia. quebra um braço, um trem pra uma perna, um pescoço, desmaia. Entendeu? Então, assim, isso afeta a segurança. Então, eles diminuíram isso aí. Eu acho que não tem mais isso. Uhum. Entendeu? Aí eu tava voltando a falar pra você do acidente. Então, assim, a gente tá falando da cabine estéreo, do flight deck estéreo. Então, aquele alerta era um procedimento. Hoje, pra você ter noção, botando isso no tempo de hoje, o Brasil, graças a Deus, não teve nenhum acidente de Boeing 737 MAX. Mas a Gol, que já operava eles, ela opinou porque os pilotos que tinham o curso, a qual os outros que tiveram o acidente não fizeram, a Gol fez todos os tripulantes dela só voava quando fazia esse curso a mais. Olha aí. A Gol já tinha feito isso já. Então, assim, se tivesse aquele tipo de problema, ele sabia como reconhecer o problema, que era desligar um botão e tirar aquele automatismo. Que o avião tá entendendo uma coisa, você traz o nariz, ele empurrava o nariz para baixo e vinha até cair. Entendeu? Se empurrava o nariz e levantava o nariz, eu acho que era o problema. Então era um problema de computação mesmo do de avião. Software. É quântico o problema, vamos falar assim. Então eles fizeram essa adaptação aí e ensinaram pro cara, não, ó, começou a dar isso aí, reconhece, passa pro modo automático, manual, mexe aqui na cabine, troca esse botão aqui, e tava ali na frente dos caras, e muita gente, quantas viram? Caiu, sei lá, 9 avião, 8. Caramba, foi muito. A Gol não teve esse problema, ela operava já o 737 MAX. 737 MAX, né? Entendeu? Ela já operava o 737 MAX. Então você vê tanto que é seguro. Esse dia mesmo aí os meninos estavam falando, a Gol tá voando aí, saiu um boletim que os motores estão dando problema. É mesmo, Como é que a Gol tá fazendo? Não, você tem que agendar para fazer. Então era muito avião para trocar de uma vez, parar tudo. O que os caras fizeram? Botavam no avião um motor que não tinha que fazer o boletim e um motor que não fazia o boletim. Tanto que a quantidade de incidentes que teve em cima da empresa, nada. E a Gol hoje deve ter quantos aviões, hein? Nossa, é muito. Então, tô falando da Gol. Eu não sei se a Gol Latam tem mais. Latam agora. Latam, né? Agora. Né? O Azul, pior que eu não... Mas você chegou a voar nessas linhas grandes? Eu cheguei a fazer para entrar na Azul na época, a Azul tava nascendo e tudo mais. Cheguei a passar numa turma, os caras me reprovaram na turma. Aí falou, refaz a prova aqui e você entra na próxima turma, porque a turma agora ficou cheia. Entendi. Uai, tá bom, fui refazer e não passei na época. Aí não passei e ali já não era o que eu queria. Eu sou feliz. Eu tenho umas ligações ruins ainda na aviação executiva, assim, porque na Gol, no Latam, o cara tem uma carreira. É muito fácil. Aqui você tem que lutar pelo aquilo que você quer. Aqui você é meio que um empreendedor, né? Assim, se não for empreendedor, não vai. Você tem que conhecer gente, você tem que estar no meio do movimento, tem que estar se qualificando, igual você falou. Igual, um dos aviões que eu vou, tem uns que eu falo, quer dizer, o avião que eu vou, ele é compartilhado. Então, eu acabei abrindo uma empresa para prestar o serviço, para cuidar desses aviões. Entendi. E nisso agora eu tenho mais aviões compartilhados, a quais eu nem vou. Você só gerencia. Só gerencio. E aí você já tem os pilotos que são seus... um Cius, 2 Seneca, e agora 2 Phenos. E eu sou piloto de um Phenom só. Um deles agora decidiu, falou, não, eu tô usando muito pouco, eu quero vender a parte. Tá lá, disponível agora para venda. Aí a cota, então, vende a cota. Ele liga e conversa com você e fala, olha, vou te dar a oportunidade, você... Eu quero que tu se vira, vende a minha cota e coloca outra, que eu não quero continuar mais. Entendi. E tem liquidez? Vende rápido? Não vende rápido, porque assim, o que a gente tem que entender é o seguinte, não é qualquer um, eu quero comprar. Não dá, não é assim, né? O meu é uma coisa muito exclusiva, né? Então a gente tem que ver, quem é você, o que você vai entrar, o que você faz. Você tem capacidade. Tem capacidade e tudo mais, né? Uma cota hoje é o quê? De um Phenom assim aí, que você gerencia?
$1 milhão, vamos falar $1 milhão? $1 milhão. É. É um jato de 20 milhões de dólares. Não é, porque ele vendido em cota, o avião tem que ser no mínimo uns 45% mais caro a cota. De um terço do avião. Entendi. Porque você tá entrando num negócio, você tá entrando num negócio exclusivo demais. Na hora que você vai ver que os outros sócios são muito bons, tudo mais, o negócio já tá andando, já tem piloto, já tem tudo dividido. Tem que pagar um ágio, né, digamos assim. Você tem um ágio, você tá comprando um terço, mas você tem um ágio, entendeu? Vamos falar assim, que um avião desse hoje vale 2,7. O cara tá vendendo como se valesse 3 milhões de dólares. E o que é o custo pra manter uma aeronave dessa aí? Assim, eu sei que, lógico, quanto mais você voar, mais você vai gastar. Hoje, um avião desse não gasta menos de R$1.800.000 a R$2.200.000 voando por ano. Por ano. 200 e poucos mil por mês. 200 e poucos mil. Só que na hora que você divide isso, as contas às vezes ficam boa e ruim, porque às vezes, eu tenho 6 pessoas na família, eu ofereço 6 vagas. Vamos falar, eu ofereço 2 vagas, melhor. Meu avião oferece 2 vagas. Então o cara vai voar, custa R$1.000 a hora. Vai só um, custou R$1.000. Vai 2, custou R$500. Entendi. Você tem vários assentos, então assim, a conta é muito grande para se fazer. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então você tem que dar uma estudada para ver. Mas eu vou voar sempre cheio. Tá bom. Mas seu custo às vezes é maior, porque sempre cheio o avião tem que pousar para abastecer em algum lugar. Tem mais combustível. Entendeu? Não dá conta de ir direto para fazer o que você faz. Então assim, a conta é muito grande para falar, para saber se vale a pena ou não. Mas que um avião executivo é só custo, eu não acho adianta, assim. Vou entrar assim que é mais barato. Não, se você estiver entrando na cabeça achando que assim é mais barato, não compra avião. Boa. Eu acho assim, né? Tem que justificar, né? Por exemplo, às vezes o cara tem negócio aqui em São Paulo, ele tá lá em São Paulo, tá aqui, igual o pessoal de farmacêutica aqui, que é muito forte, né? Conheço alguns aqui que às vezes o cara mora em São Paulo e vem aqui em Goiânia, vem e volta no mesmo dia. No mesmo dia. Entendeu? Isso aqui acontece muito aqui em Goiânia, né? E famoso, você já atendeu famoso também? Já, foi no início eu vou pra um deles aí. Uns cantores sertanejos já. aí? Não, mas assim, aí esporadicamente a gente sempre faz um voo pra um colega, uma coisa ou outra pra eles, né? Esse dia mesmo eu usei o avião do Jorge Mateus, eles usaram o avião da gente. E a gente vai emprestando um pro outro aí, porque o avião fica abaixado, né? Tem um problema, né? Alguma coisa, não deu pra fazer, eu precisava de mais passageiro, eu precisava de menos, a pista era maior, menor, você acaba fazendo um voo ali, outra coisa ali, né? Um ajuda o outro ali, né? O que não pode fazer é fretar, né? Você não pode ter remuneração. Mas um usar pro outro, porque o dono mandou, não tem problema nenhum usar. Às vezes o pessoal fica com medo disso que a ANAC fica em cima, né? Mas o pessoal da ANAC tem que entender que o quanto rico que não é amigo de cantor. Se ele mandar levar, meu amigo, você vai lá e leva e acabou. Acabou, velho. Não tem, porque... Então prova que ele pagou. O problema é esse. Aí, pra ANAC, se você tá com cantor, você tá ganhando. Então, você tem que tomar cuidado também, sabe? Então, é perigoso. Show de bola. Rony, cara, queria agradecer seu tempo aí. Que é isso. Pararam aqui e vem conversar com a gente aí. Satisfação, acho que foi um episódio sensacional. Deu pra gente desmistificar muita coisa. Bom demais. Né? Vamos fazer um segundo. Vamos fazer um segundo aí, pra gente falar aí depois sobre o Cavag. Pois é, ué. Né? Você também é instrutor de Cavag ou não? Não sou instrutor de Cavag, porque o Aeroclube não tem. Porém, nós temos a escola, nós temos os aviões convencionais. Aqui na região só nós temos. Então, o cara que quer começar, ou quer pensar em ir pro Cavag, ele tem que fazer, assim, a habilitação de piloto privado e comercial nesse modelo de avião, para ele não ter dificuldade com o avião convencional quando ele for fazer o Cavag. Também não é impossível o cara aprender rapidinho ele depois ir, mas... Sim. Porque ele voa avião triciclo, mas ele vai ter mais dificuldade. Mas, e você acha que em termos de remuneração para o piloto, o agrícola Hoje ainda te falo que o cara que vive, que o agrícola é o emprego que mais dá dinheiro, que você trabalha menos. Mas é o mais arriscado também. Agora deixa eu te explicar, o que é trabalhar menos? Não é arriscado. Não. Você tem que aprender a mitigar seu risco. Mas se você aprende a trabalhar, não pode falar que é perigoso. O piloto agrícola trabalha média de 6 meses por ano. Agora tem fazenda aí que já toca o ano inteiro. Mas é 6 meses, é 6 meses mesmo, né? 6 meses é todo dia. Mato, né? Segunda a segunda, né? Segunda. Quando você tem um mato ali que é mais perto da cidade, você tá no paraíso, dorme todo dia em casa, né? Mas agora, às vezes, o cara fica 6 meses, então assim, mas ele, às vezes, tem 6 meses de prazo, tudo. Tem muito piloto aí agrícola aí, normal, ganha $550 mil reais por ano, fácil. Divide por 13 salários e vai ver quanto um cara não ganha. Entendeu? Que vai achar um cara no executivo e ganha isso tudo aí, só em avião muito maior. Né? Só o piloto do Gustavo Lima, né?
Não, sei lá, esses cantores é tudo mochiba. É mesmo, os caras são pão duro, né? Quanto mais dinheiro, é só pra eles. Não, mas é porque acho que os custos Vê deles quanto que também o cara da banda ganha. O cara ganha 1 milhão, o cara da banda aqui. Cara, eu fico pensando nesses pilotos aí dessa turma aí que não tem agenda, né? Que os caras são meio assim, loucura, né? Tem agenda de show, que é Não, beleza. agenda do senhor, é de quarta a domingo. Só que aí, por No exemplo... meio do caminho, o cara em tal lugar. Exato. Por exemplo, igual o Henrique e Juliano, que a gente acompanha, sabe que pelo menos o Juliano pilota, né? O jato deles lá, né? Aí você vê, o cara, quantos podcasts eu já não vi que o cara tava fazendo um show lá em Uberlândia e pegou o cara, foi pra Palmas, de lá foi pra não sei aonde. E aí, se o teu piloto, ele fica lascado aí, rodado aí nessa escala aí, não fica? Fica. Não é fácil, não. Mas é isso, então o agrícola, cara, é muito bom. Depois de falar mais depois, o Cavag, fazer aí o Cavag depois. Falar um pouquinho do agrícola. Falar só pra ficar, dar 2 minutos que a gente fala disso aí. Se você pegar o que é o Cavag, você faz piloto privado, piloto comercial. Você não precisa de multimotor, você não precisa de FR, não precisa de nada. E é as coisas que eu te falei. Por isso que eu falo, vai fazer o comercial, já faz multi-FR, mesmo querendo o Cavag. Porque se o cara for comprar um avião maior, você já tá pronto. Você já tem o IFR, só tem o multi. checar. É só revalidar às vezes, entendeu? É mais fácil do que começar inicial. Porque você não vai ter tempo de ir pra escola de novo estudar. É complicado. Esse cara saindo do zero, do PP até o Cavag, você acha que leva quanto tempo? Então. Assim, que ele tendo dinheiro pra pagar tudo de uma vez. Em 8 meses faz tudo. Em 8 meses. É rápido, hein? Em 8 meses faz tudo. Aqui teve uma bombeira que veio de Rondônia pra fazer com a gente. Ela falou, Rony, eu preciso fazer em 4 meses e meio. Eu falei, eu tô aqui pra acreditar em você. Você tem que provar que você dá conta. Ela saiu de lá no dia 1º de janeiro organizando. Começou a estudar. Quando ela chegou em Goiânia, ela já chegou para fazer a prova dia 17 de fevereiro. Ela já chegou e passou na prova do piloto privado, mas ela já chegou também começando a voar, porque você pode voar um pouco de hora antes de fazer a prova. Com 5 meses ela fez o piloto comercial VFR, com 4 meses e meio. Passou na prova, passou no curso, fez tudo. Aí ela terminou, fez a prova, já começou no outro dia a fazer o curso do piloto comercial teórico. E já começou a fazer. E ela se programou em 4 meses e meio, ela fez tudo. Fez lá 150 horas, checou o piloto comercial. Caramba. Então, assim, isso depende de você. Agora, um médico lê um livro que a gente demora, às vezes, 3 meses, o médico lê em 1 hora. Porque o cara tá habituado em estudar, tá habituado em ler. E o ritmo, né? O ritmo do cara é diferente. Um médico, um advogado, né? Das profissões que o estudo é mais do que o prático, né? Porque o piloto é um cara muito prático. Sim. Então, falando um pouco, terminando de falar a carteira, você faz piloto privado, piloto comercial, isso hoje você vai ganhar, vamos falar, coisa de 90 a 120 mil reais para você tirar tudo isso aí. Você consegue fazer nesse preço. E depois que você completa 150 horas, você tem que completar 350 horas totais para poder ir fazer o Cavag. Entendeu? E o Cavag é mais quanto? O Cavag são 30 dias de curso. Aí o Cavag é tipo uma seita, eu brinco com os meninos, porque o cara vai lá, ele começa a fazer, se ele romper os 30 dias, ele checa, senão ele volta o ano que vem, da próxima turma. Entendi. E vai fazendo até ele dar conta de passar todas as missões. Lá reprovou na missão, você zerou. Fechou? Ai, mesmo? Caramba. Então, assim, é um curso que, assim, reprova muito. Por isso que eu falo assim, cara, tem que melhorar essa estatística de avião agrícola cair, né? Tem algumas coisas assim, porque os meninos que passam pro Cavag são muito bons. Quando você falar com o cara, eu tenho o Cavag, você pode saber que 98% de chance de ser bom. Bom de voar. Entendeu? É mesmo, né? Não, bom demais. Na hora que você vê isso aí, você pode saber que o cara é um pouquinho a mais. É sangue no olho. Demanda estudo, demanda prática, demanda muita coisa. Então esse é o processo do cara virar um piloto agrícola. E aí depois, o outro processo é arrumar um emprego, né? Porque o cara tem que acreditar. E hoje em dia, assim, muitas fazendas boas, empregos bons, só contratam depois da segunda safra. Então, ou seja, os empregos ruins, lugar ruim, o cara vai... Pra checar e ter as horas. Pra ter a primeira safra, depois ter a segunda safra, pra conseguir ir pra essa tal da terceira safra, né? Ou comprar o próprio avião também. Ou comprar o próprio avião e prestar serviço pra alguém. Que também é bom, né? É bom. É bom. Um Ipanema aí hoje vai que uns 2 milhões de reais, será? Não sei, rapaz. Realmente eu acredito que não. Vamos falar uns 4 milhões de reais. Uns 4 milhões. Uns 4 milhões de reais. Pô, e se o cara fizer 550 mil, 2, 3 anos ele paga, né? Paga. 2, 3 anos você paga uma conta de 2 milhões, 4 milhões? Pois é, ué. Bom demais da conta, tá doido. E aí, quanto tempo que é a vida útil de um avião desse aí? Que aí tem que dar nas manutenções, obviamente. Né? A vida útil, avião não tem isso. Avião, na verdade, se você pensar com vida útil do avião, você esquece. Agora,
Você voa 2 safras, é tanta vibração, você voa perto do chão, você tem pista ruim, o pneu não balanceia, tem vibração, tem coisinha pra lá e pra cá, é pedra demais na hélice, a hélice acaba trabalhando muito vibrando. Pista ruim, e tudo isso leva as latinhas do avião trincar e começar a quebrar, então passa 2, 3 safras, você tem que renovar tudo aquilo ali de novo. Entendi. Então eu falo, deu game over e vai lá, desmonta tudo, limpa tudo, e é muito corrosivo o veneno, né? Sim, dependendo do produto, né? Se você não limpar direitinho depois do uso sempre lá, o produto acaba com o avião. Não, vamos ter que marcar outro podcast, né, Leonir, pra falar mais sobre isso aí. É coisa demais, cara. Obrigadão mais uma vez. Que isso. Tamo junto. Qual que é o seu Instagram pra turma te acompanhar aí? Raoni Jacobson. Raoni Jacobson. Se quiser, acompanha lá. Igual o Cacique lá, o Cacique Raoni. É só o nome. Show de bola. Valeu, moçada. Você que acompanhou mais um episódio nosso aqui do querido podcast Agro 2. Quer saber sobre as notícias do agro que acontecem no Brasil e no mundo? Acessem agro2.com.br, que nós estamos lá com um time de jornalista prontinho para te atender. Segue nosso perfil também nas redes sociais, @portal Agro2. Fechou? Tamo junto, até a próxima. Tchau, tchau.